cara tem a manha de não ser rígido na ideologia. É isso. O cara que é o líder da rádio, ele tem que saber fazer isso. Vai ter épocas que você vai conseguir bater mais, fazer mais oposição. Vai ter épocas que não. Isso é ser esperto também. Pois é igual o Bolsonaro, né? Que chegou lá e pediu desculpa e tá dizendo que é estratégia 5D. Rapaz, se você tá me ouvindo aí, se você quiser ver como é que um homem... não, e eu falei com a Lara lá, que eu esperava que o Bolsonaro fizesse igual o Hayden, lá do Revolta de Atlas. Você já assistiu o filme Revolta de Atlas? Já. Que o Hayden fala assim, a diferença de vocês pro ladrão, ela não é nenhuma, não é isso ou não? Botou pra foder. Eu acho que Lula foi mais macho do que Hayden. Lula chamou a mulher do Ministério Público de minha filha e falou que aquilo era palhaçada, cacete. Palhaçada, não, você vai se fuder. Tipo assim, você vai se dar muito mal, vai ser tudo anulado aqui. O que você tá fazendo não vale nada, não é isso? Era minha filha que ele chamava a promotora, não é isso? É. Lula botou pra fuder, velho. Não, e falou na cara do Moro também, que aquilo ali é uma palhaçada. Ia chamar a promotora de minha filha, meu filho. Tipo, desmoralizando, você que sua puta, né? Só faltou isso, né? Exato. Pois é. E o Lula foi, como você fala, né? O Lula foi fiel a quem ajudou ele. Rapaz, eu realmente esperava. Porque, tipo assim, se Bolsonaro quisesse só viver a vida dele, não quisesse mais esse negócio de política nada disso, ele podia ter não voltado dos Estados Unidos, não é isso? Uhum. E dito a galera, vamos pra casa, acabou, o Brasil tá entregue, se pique, desinvista, né? Uhum. Agora, eu esperava realmente que ele chegasse lá e dissesse assim, eu vou me entregar todos os crimes que você quiser. Eu entrego até meus filhos, agora liberte os mil inocentes. Se ele fizesse isso, ele sairia de lá como homem ou não? Hein? E como herói nacional, como homem, né? exatamente. E era capaz do Gonê, os caras fazerem esse acordo ou não? Claro. Pois é. Eu acho que sim. Ele chegou lá e chamou os apoiadores de maluco, de otário, não é isso? Sim. Renato, vem cá. Quando você começou a estourar e ficar famoso, que você foi lá no podcast lá, que era no A Deriva, né? Que eu indiquei você pra ir. Eu fiquei uns 5 meses insistindo pra você ir. E aí, uma hora a galera abriu mão e falou, beleza, vamos trazer ele então. Isso tem o quê? Uns 2 anos? Eu acho que por aí, velho. Por aí. O primeiro impacto que você gerou no grande público foi, esse cara é meio maluco, esse cara é meio isso, esse cara é meio aquilo. Você não foi aceito como você é hoje, logo de primeira. Mas é aceito hoje? A maioria das pessoas acha maluco também, não? Entra, Chico. Mas hoje você tem sua legião. Não, por exemplo. O problema é o seguinte, na hora que eu comecei a oferecer curso de Bitcoin, eu disse, compre antes da BlackRock. 2023, a porra mais que dobrou em real em dólar. 2024, a porra mais que dobrou em real em dólar. A ação que mais subiu nesse país esse ano, mais que triplicou, foi a porra que começou a comprar Bitcoin. Uhum. Pô, tem hora que diz assim, que porra é essa? Uhum. Eu não tô ouvindo esse cara, eu todo ano deixo de dobrar, em 3 anos eu deixo de multiplicar a porra por 8, 10, não é isso ou não? Uhum. Hein? Exato. Os caras estão dizendo, porra, o cara que me ouviu, velho, ficou na gratidão do caralho ou não? Hein? Sim. Então, mas o que eu tô dizendo é o seguinte, você hoje tem sua legião. Por exemplo, eu acompanho os programas que você vai. Se o entrevistador quer falar um pouquinho, além de você falando, os caras já começam a xingar o cara. Porra, deixa o Renato falar. Então, você entende que tem uma espécie de... Você tem quase um culto do 38? Você viu os... Diz a mesma coisa. Vai dizer a mesma coisa que eu digo toda vez, não é isso? Exato. As mesmas frases, o cara quer ouvir aquela porra de novo, não é isso? Exato. Os podcasts que eu fiz em Portugal foi uma boa medida. Eu fiz podcast com o Ryan, que é um cara que tem milhões de seguidores. Eu fiz podcast no Zuka, que é o principal podcast da direita lá de Portugal. E o podcast que foi mais assistido foi um podcast do Espinho, que é um negócio tipo Arembepe aqui no Brasil, tipo uma cidade de 10 mil habitantes, no meio do nada, o cara tinha 2 mil seguidores, só o cara me deixou falar 2 horas. E aí bateu, porra, 600, 700 mil views, né? Sim. Todo podcast que você vai dar uma bombada boa. Não, mas tipo assim, os que tinham milhões de seguidores deu menos, e o que tinha 2 mil seguidores deu mais, não é isso? Entendi. Faz sentido. Então, pô, você tem noção que tá um negócio meio seita? Tipo, os caras te defendem assim... Cara, se alguém tiver alguma discordância de você em algum programa, esse cara já é achincalhado. Esse cara é um burro, esse cara é um idiota, não deixou o Renato falar. Dizer que os bancos são vítimas do escândalo assim. Não, isso aí beleza. Mas eu tô dizendo assim... Jesus é merda, que o outro cara falou lá. O Jesus é merda, ele sim, Jesus é merda, como o cara lá. O Igor. Rapaz, ele fez 11 episódios sobre Jesus elogiando, né? Agora o cara tá quase Tá quase se batizando agora, né? Então o que a gente pode tirar disso? A sua presença foi boa. Geralmente a minha presença... se comportando como eu me comporto, revela o que tem dentro da pessoa, não é isso ou não? É exatamente isso. Na hora que eu sou franco com você, você se sente estimulado, não é isso? Se eu for agressivo com você, né? É trincheira o negócio aqui, não é isso? Trincheira. É isso, a gente tá na mesma trincheira, não é isso? Nós somos os mesmos valores e tal. Mas se eu chegar inclusive, a ética da reciprocidade é inclusive a ética do inimigo, não é isso? Uma coisa é ele chamar pra mão, e outra ele chamar pra mão, chegar lá até 10 caras com arma, não é isso? Sim. Ou não? Sim. Até o seu inimigo você tem que tratar com reciprocidade, né? Com honra. Aí se você trata o cara com abertura, com sinceridade, geralmente o cara, até inconscientemente, não é isso ou não? Ele falou que Jesus é merda.
Você não lembra, não? Porque deu uma merda do caralho, perdeu o seguidor, a porra toda. Aí passou uns 5 ou 6 episódios falando bem de Jesus, não é isso? Mas então, aí a pergunta é, ele fez esses episódios por falsidade ou ele se arrependeu de verdade? Porque se ele tivesse arrependido, se a sua presença fez ele se expor e falar aquilo, e depois essa exposição fez ele se pedir perdão, porra, foi boa a sua presença, porra. Pra caralho, pode ter salvo a alma do cara. Pois é. Pode ter acordado o cara. A família do cara, porque geralmente os filhos seguem o pai, ou não? Com certeza. Ele tem, é mais determinante que a mãe, inclusive, filhos, não? Com certeza. E outra coisa, eu sou uma das pessoas que você também meio que influenciou. Salvou. Não, salvou mesmo, porque eu não comprava Bitcoin. Eu comprava shitcoin. Tava no Tinder, comendo todo mundo. Tava no Tinder. Usando o Instagram como aplicativo de sexo, não é isso? Você lembra que depois que você foi... Você lembra depois que você foi lá no programa, que você pegou meu WhatsApp, você mandava esporadicamente, assim, um versículo, uma coisa ou outra assim, uma coisa de Jesus, assim. Isso impactou também. Hoje em dia eu sou cristão, enfim. Você tá frequentando qual denominação? Presbiteriana, que é desde criança. Eu fui criado aqui por causa da Mackenzie, tinha a igreja lá dentro, não é isso? Eu fui criado na igreja presbiteriana. A minha mulher tá grávida agora do nosso primeiro filho. Nós também somos presbiterianos, lembra disso ou não? Fucker and Sucker do Cacete do Planeta. A Double of Two Double Cops, eles faziam tudo, mas na hora de dar o cu, mas nós somos presbiterianos. Não é porque dar o cu, é porque... Você lembra disso, não? Lembro. Mas Fucker, mas eles podiam roubar, podiam fazer qualquer porra, mas na hora de dar o cu, eles eram presbiterianos, não é isso ou não? Você lembra disso, não? Então, antes de começar aqui, você tava me dizendo ali o impacto que você nem sabia que você teve nessa Lara. Você tem isso em várias pessoas, bicho. O livro atingiu bastante gente, viu? O livro atingiu... E a gente vive num país que é muito difícil a pessoa querer ler, né? Agora, quando ele começa a ler uma coisa que muda a vida dele, que realmente traz um impacto, muda a produtividade, muda a riqueza, né? De fato. A nossa mensagem aqui é que a salvação individual. Isso é uma arma. Ela vai ser usada a seu favor contra você. Cada ano que você não aceita isso aqui, você perde a maior parte da sua riqueza, não é isso? Então, mais um testemunho. Você sabe o que aconteceu lá na empresa que eu trabalhava, deu uma briga, eu saí, né? Eu fui demitido. Esse estúdio aqui, que foi caro, comprar tudo do zero, comprar tudo microfone, comprar câmera, montar isso aqui tudo, foi graças a ter... A gracinha, né? Aos Crypto Tigers. Foi graças a isso, graças a Bitcoin. E que entrou na minha vida por sua causa. Foi minha honra. Então provavelmente eu ia... Você já fazia relatório antes, o Crypto Tiger era relatório, não é isso ou não? Era um relatório semanal das notícias, mas assim, ninguém entendia nada. Eu não tinha Bitcoin, por exemplo, naquela época. Eu ficava comprando Ethereum, comprando... Não, mas dali pra cá, o Ethereum só fez se fuder. Inclusive, chegou a cair 50% em real, não é isso? Não, eu comprava umas porcarias e tal. Mas as shitcoins desse ciclo são os Bitcoin Treasuries. A empresa compra Bitcoin alavancando barato, e aí eles rendem 2, 3 vezes mais que Bitcoin, não é isso? Não, então, pois é, esse estudo... Então, se eu tivesse demitido e não tivesse... o efeito Renato na minha vida, provavelmente eu ia estar CLT em algum lugar agora, saindo, ficando o dia inteiro fora, pegando sol, busão, metrô. Então, obrigado por esse estúdio aqui. Quando você for embora, você pode levar essa câmera aqui pra você. Nada, valeu. Pode levar ela. Pode levar esse microfone também. Leva metade desse estúdio aqui pra sua cara. É isso. Cara, tem 3 milhões de pessoas fazendo autocustódia no Brasil, velho. 3 milhões? 3 milhões de pessoas que são capazes... De quando é esse dado? Agora, do início desse ano. Tem 3 milhões de pessoas que são capazes de entrar na Blue Wallet, instalar a Blue Wallet, desligar a internet, gerar as 12 palavras, anotar e apagar. E anotar o endereço. Porra, bicho, a tendência é que isso dobre a cada 3 ou 4 anos. E que a perseguição também dobre. Não, acabou. O Lula fez uma MP ontem, acabando com a isenção, você não viu, não? Mas então... É só a partir de 1º de janeiro. Mas a partir de 1º de janeiro, a atividade em corretora do Brasil deve despencar, né? Mas então a autocustódia tá aumentando e a perseguição também, proporcionalmente. Quanto mais gente fazendo a custódia, mais vai incomodar o governo. Quanto mais o urso estiver na rua, mais as pessoas vão querer ter arma, não é isso? Claro. É isso aí.